Ah, o Sermão do Monte. Todo mundo já ouviu falar, né? Com certeza é um dos ensinamentos mais famosos de Jesus, talvez o mais influente de todos, mas ao mesmo tempo é um dos que mais causam confusão. Então que tal a gente mergulhar fundo nisso para entender o que está no coração dessa mensagem tão poderosa? Sabe, muita gente quando lê o Sermão do Monte fica com aquela sensação de estar diante de uma lista de tarefas impossível, um padrão moral mas tão alto que parece que não dá para alcançar. E aí só serve para deixar a gente se sentindo culpado. Mas será que era essa a intenção? É só sobre isso mesmo? Pois é, apesar dessa dificuldade que muitos sentem, a importância dele é simplesmente inegável. O teólogo Sinclair Ferguson, por exemplo, ele diz que, para muitos, este sermão não é só um código de regras, é tipo o coração do evangelho, a filosofia de vida. Isso já mostra o peso, a relevância que ele tem. Então, é aqui que a gente entra no problema central. Muitas vezes, a nossa abordagem a esse texto é como se fosse, sei lá, uma lista de exigências. Uma escada moral que a gente precisa subir para merecer o favor de Deus. E é exatamente essa ideia que nos leva para longe do verdadeiro significado. E o que acontece quando a gente lê assim? Entramos num ciclo de culpa, de desesperança. É uma interpretação que, segundo Ferguson, perde totalmente o propósito do sermão. Então, se não é uma lista de regras, o que é, afinal? Olha, a chave para destravar o sentido do sermão está numa declaração que Jesus faz logo no comecinho do ministério dele. Uma ideia que muda tudo. O anúncio de que o reino de Deus havia chegado. E aqui que a gente vê como a mensagem de Jesus era chocante para a época. Todo mundo esperava por um reino que viria, sabe, num futuro distante. Aí chega Jesus e diz, gente, o tempo chegou. O reino de Deus está aqui, agora, na minha pessoa. Imagina o impacto disso. E é super importante a gente entender o que é esse reino. Não é um lugar no mapa, não. É uma realidade. É o reinado ativo de Deus começando a se manifestar aqui na Terra. Ou seja, onde o rei está, o reino está. Simples assim. E aqui está a grande virada de chave, o ponto crucial de tudo. O Sermão do Monte, então, não é um manual de instruções para a gente se qualificar e conseguir entrar no reino. Ele é, na verdade, um retrato, uma descrição de como é a vida de quem, pela graça, já faz parte desse reino. Nossa, isso muda tudo, né? Ok. Com essa nova perspectiva em mente, vamos dar uma olhada nas famosas bem-aventuranças. Elas não são um conjunto de ordens, mas sim as primeiras pinceladas nesse retrato de como é o caráter de um cidadão do reino de Deus. Então, a ideia aqui não é a gente se esforçar para ser pobre de espírito ou para ser manso. Essas são características que simplesmente fluem, que nascem de uma nova identidade que foi recebida, e não qualidades que a gente tem que fabricar na marra. E esse retrato, ele mostra de um jeito brilhante como os valores do reino são radicalmente diferentes. É tudo meio paradoxal, né? Completamente o oposto dos ideais que o mundo geralmente valoriza. É uma lógica totalmente invertida. Vamos pegar a primeira característica, por exemplo. Pobre de espírito. Isso não tem nada a ver com dinheiro, nem com ter baixa autoestima. O significado aqui é reconhecer que espiritualmente a gente não tem nada para oferecer. É uma postura de total, completa dependência de Deus. Tem um hino antigo, que o Ferguson até cita, que captura essa ideia perfeitamente. A letra diz algo como, não trago nada nas minhas mãos, simplesmente me agarro à tua cruz. É essa a essência. É chegar diante de Deus de mãos vazias, sem nenhum mérito, e confiar só na graça dele. E se a gente olhar bem, as 3 primeiras bem-aventuranças têm uma conexão lógica. Primeiro, a gente reconhece a nossa necessidade, a tal pobreza de espírito. Isso leva a um lamento, uma tristeza pela nossa condição. E isso, por sua vez, gera uma postura de submissão humilde a Deus. A mansidão é a base, o fundamento da humildade. Certo. Agora que a gente entendeu um pouco mais sobre o caráter do cidadão do reino, vem uma pergunta bem natural. Tá, mas qual a função dele no mundo? Como essa identidade transformada aparece na prática? Para responder isso, Jesus usa 2 metáforas muito fortes. Os cidadãos do reino são como sal e luz. Pensa no sal num mundo sem geladeira. Ele era essencial para preservar a comida, para impedir que estragasse. Da mesma forma, o cidadão do reino age como alguém que ajuda a retardar a decadência moral da sociedade. Já a luz, bem, a luz não dá para esconder. A natureza dela é brilhar, acabar com a escuridão, revelar a verdade e guiar as pessoas. Mas qual é o objetivo final de ser sal e luz? O ponto central não é chamar atenção para si mesmo, de jeito nenhum. A função é que as ações, as boas obras, apontem para algum maior,
que levem outras pessoas a reconhecer e glorificar a Deus. O foco é sempre nele. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto principal dessa análise é este. O Sermão do Monte deixa de ser aquela escada intimidadora de regras morais e passa a ser visto como o que ele realmente é, o retrato belíssimo de uma vida que foi transformada pela graça, como resultado de já pertencer ao reino de Deus. E, para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão final. Se este sermão é o retrato perfeito do cidadão do reino, o que será que ele revela sobre o próprio rei? Sobre aquele que não só ensinou, mas viveu perfeitamente cada uma dessas palavras? Essa é a pergunta que fica no ar.